Brasil está negociando a compra de 30 milhões de doses da vacina russa Sputnik V e também da indiana Covaxin. A decisão da Anvisa de flexibilizar os critérios para o uso de emergência de vacinas aqui deve facilitar essa compra conjunta. São duas boas notícias. A primeira é a negociação entre o Ministério da Saúde e dois fabricantes, o Instituto Gamaleya da Rússia e a Bharat Biotech da Índia, para a aquisição de 30 milhões de doses de vacinas contra o coronavírus. A outra é a flexibilização das regras da Anvisa para a distribuição emergencial de imunizantes no país, sem a necessidade de realização de testes clínicos por aqui. Há ainda a chegada de insumos no sábado para que a Fiocruz comece a produção local da vacina de Oxford. Tudo isso, obviamente, tem um só objetivo: ampliar a oferta do produto que segue escasso por aqui. Governadores de 16 estados sinalizaram em uma carta enviada ao presidente Jair Bolsonaro preocupação com a falta de vacinas contra o coronavírus. Eles querem um diálogo maior com países que produzem as vacinas. Até agora, menos de 1,5% dos brasileiros recebeu a primeira dose. Até a noite de quinta-feira, o Distrito Federal tinha o percentual mais elevado, o que significa apenas 3% da população imunizada. Tocantins e Acre eram os estados mais atrasados, com cerca de 0,7%. No planeta, segundo o projeto Nosso Mundo em Dados, ligado à Universidade de Oxford, o Brasil aparecia na quinta-feira na 44ª posição. Bem atrás dos Estados Unidos, em sexto lugar, que já vacinaram mais de 10% dos americanos. A meta do presidente Joe Biden é atingir 100 milhões de vacinados até o dia 30 de abril. This team will help get at the last 100 million COVID-19 vaccine, at least 100 million COVID vaccine shots into the arms of the American people in the first 100 days. Como o ritmo lento atrapalha a vacinação das pessoas que pertencem aos grupos prioritários, qual é a perspectiva para a chegada de novos imunizantes no Brasil? É viável projetar quando a vacinação começará a ter impacto positivo sobre as internações de pacientes com Covid? Esses são os temas do Ao Ponto desta sexta-feira. Eu sou o Roberto Maltic, estou com a Carolina Moran e nesse episódio a gente conversa com a médica Melissa Palmieri, especialista em vigilância em saúde pelo Ministério da Saúde e diretora da Sociedade Brasileira de Imunizações. Fique com a gente. Doutora Melissa Palmieri, o que a gente pode dizer sobre o ritmo de vacinação aqui no Brasil? Ele está mais lento do que seria o ideal? Carolina, infelizmente estamos numa lentidão ao qual nós profissionais de saúde ficamos preocupados, visto que temos ainda unidades de terapia intensiva com uma lotação alta, nós temos muitos casos ocorrendo em adultos jovens, de acordo com tudo que nós já sabemos, né, de comportamentos não adequados de aglomeração, não utilizar as medidas usuais de máscara, distanciamento social. Então, infelizmente, eu gostaria de falar o contrário. Eu gostaria de estar já nesse mês de fevereiro falando: estou cansada de conseguir vacinar tantas pessoas. Algumas semanas no começo do processo de vacinação, muita gente disse que o Brasil, por ter um PNI estruturado, um Programa Nacional de Imunizações, o nosso atraso inicial logo seria revertido por conta da capilaridade do sistema. Já era para a gente estar vendo esse sistema funcionar tal como nas outras campanhas? Exatamente, Roberto. A nossa capacidade operacional, e incluindo aí de recursos humanos e de habilidade e de conhecimento relacionado a campanhas de imunização no país, é enorme. Mais de 40 anos temos essa expertise, né, no país. Só que, infelizmente, nós não estamos tendo doses suficientes para fazer acontecer o que sabemos fazer muito bem, que é vacinar a população. A Prefeitura de Curitiba diz que não tem vacina para todo mundo e que a centralização lá no Barigui facilita o controle.
Então, o que a senhora está dizendo é que é menos um problema de infraestrutura e mais um problema realmente de falta de vacinas, né? Porque a impressão que a gente tem em alguns municípios é que os prefeitos vão liberando ali as fases de acordo com as doses que chegam para não haver uma interrupção, né? Em vez de vacinar um monte de gente e ter um hiato, vão vacinando ali aos poucos. É uma falta ainda de estoque de vacina realmente, né? Exatamente. Os gestores de saúde, Carolina, eles estão tendo que trabalhar com esta dificuldade de planejamento, porque também para eles não existe uma claridade da chegada do número ideal de doses para ele começar a inserir os grupos prioritários de uma forma planejada. Então, todos os dias, esses gestores estão lidando com dificuldades de, olha, libera essas vacinas para esse grupo, para esse hospital, outro para essas unidades para vacinar os idosos, as ILPIs, instituições de longa permanência. Então, esse gestor, ele tem que, dentro desses grupos de prioridade, estar também atuando com esse tipo de trabalho que seria muito minimizado se tivéssemos realmente abastecidos com vacinas para atender esses grupos, e seria muito mais fácil fazer os planejamentos de ações em nível local, nos municípios. Doutora Melissa, o Brasil é enorme, a gente tem cidades grandes, cidades pequenas, cidades longe dos grandes centros, outras nem tanto. Já dá para ver uma diferenciação na evolução da distribuição das vacinas? Pegando 2 exemplos, Roberto, de cidades de pequeno, médio para pequeno porte e de cidades de grande concentração populacional, como capitais, como São Paulo, Rio de Janeiro, Salvador, nós temos presenciado que existe sim uma dificuldade de fazer a vacinação desses grupos prioritários de uma forma completa, como nós estamos vendo às vezes em cidades pequenas. E basicamente essa campanha ela traz uma novidade de inserir profissionais de saúde que usualmente até não são inseridos dentro de campanhas de imunização de gripe. Então, houve sim uma amplificação e nós temos que, por exemplo, quando nós falamos profissionais de saúde, nós temos aqueles que atuam e aqueles que ficam na retaguarda. As campanhas de imunização de gripe nunca incluíram, por exemplo, o pessoal da limpeza, o pessoal da segurança. Eventualmente, devagar foram sendo inseridos, mas neste planejamento de doses sempre foram colocados e inseridos quem são os médicos, quem são os enfermeiros, quem são os técnicos de enfermagem, fisioterapeutas. Então, neste momento, nós estamos vendo essa dificuldade de abastecimento em grandes cidades, porque há um dimensionamento muito focado em o que sabíamos com relação à gripe. E nessas grandes cidades, esse número ele é muito maior. Começou ontem a primeira parte desta imunização. Alex Cardim vai mostrar para vocês o tamanho da fila. A gente está aqui na porta, a gente consegue perceber só uma parte dela, porque a fila está dando volta no quarteirão. Essa disparidade entre cidades pequenas e cidade grande está sendo muito bem observada, e isso reflete nos grupos posteriores. Por exemplo, se você tem uma cidade pequena que já conseguiu vacinar todos os profissionais de saúde e aqueles que trabalham dentro de instituições de saúde, você consegue começar a amplificar a vacinação dos idosos, acima de 90 anos, acima de 80, acima de 75, coisa que em grandes cidades nós estamos dando passos muito lerdos. E isso é muito complicado, porque é onde nós temos visto também grande circulação de pessoas, o risco aí de uma mutação, né, devido às pessoas não respeitarem. Então, por isso, nós precisamos uma agilidade muito grande também nesses grandes centros. Agora, doutora, falando ainda dessas diferenças entre cidades, essa falta de uma articulação mais ampla do governo federal e mesmo dos estados acaba gerando distorções, né? Vou dar um exemplo aqui da região metropolitana do Rio. A cidade do Rio capital já tem uma agenda de vacinação para idosos a partir de 75 anos. E a gente tem observado idosos de outros municípios vizinhos
vindo tomar vacina na capital. E um município próximo aqui na região metropolitana, que é São Gonçalo, anunciou vacinação para todos os profissionais de saúde de qualquer idade, não só os idosos. Então já tem gente também de outros municípios saindo, inclusive da capital, para tomar vacina em São Gonçalo. E aí a gente está falando de dentistas, farmacêuticos, fisioterapeutas que não conseguiriam tomar vacina, por exemplo, na capital. Isso prejudica também o andamento da vacinação, quer dizer, gera distorções, uma corrida para algumas cidades, enquanto outros públicos que seriam prioritários não estão conseguindo tomar a vacina nas suas cidades? Carolina, você tocou num ponto essencial. Deveria sim existir um delineamento, essa articulação de, olha, neste momento é este grupo, porque esta migração, como você deu exemplo aí no Rio, acontece nos grandes centros também, pegando São Paulo, Grande São Paulo, pegando também cidades como Curitiba e arredores. Isso, infelizmente, acontece e as pessoas vão tentando burlar para serem vacinadas. Então, por exemplo, como você deu um exemplo, a pessoa não reside no Rio de Janeiro, mas ela sai de uma cidade do lado do Rio, porque lá ela sabe que estão vacinando. Isso prejudica também nas questões do gestor, de falar, olha, a minha cobertura vacinal aparentemente está ok, mas eventualmente ele não vai estar vacinando a cidade dele, então os números eles ficam complicados e distorcidos para uma avaliação local. Por não haver este alinhamento, articulação em nível federal, nós temos visto em todas as cidades essas discrepâncias, o que prejudica realmente para o gestor fazer toda a análise de como está acontecendo em nível municipal a sua vacinação. Doutora, vamos tentar buscar boas notícias alvissareiras sobre a chegada de novas vacinas. A Anvisa deu uma flexibilizada no processo de autorização para uso emergencial. Agora, os testes clínicos da fase 3 aqui no Brasil não vão ser mais exigidos. São aqueles testes com aplicação da vacina em pacientes. A Anvisa agora vai aceitar os resultados dos estudos que foram feitos fora do Brasil. O quanto que isso auxilia a chegada de novas qualidades, de novas vacinas? Isso é muito importante e temos que comemorar, Roberto, porque ao termos estudos de fase 3 conduzidos em outros países e dados já que nos possibilitem a ter autorizações emergenciais, isso faz com que a Anvisa possa receber esses dados, e isso é muito importante, não é uma questão que foi aprovado numa agência regulatória em outro país, automaticamente entraria aqui. Não, a Anvisa ela vai querer saber exatamente os dados dessa vacina que foi apresentado para outras agências regulatórias, mas que tira aquela questão de que a fase 3 tinha que ser feita no país, o que, infelizmente, nós sabemos que os prazos regulatórios, inclusive até para você iniciar uma pesquisa no país, também poderiam dificultar o acesso de novas vacinas. Então, pegando nesse benefício aí dessa nova autorização que foi feita pela Anvisa, nós temos aí oportunidades como a vacina Gamaleya, que tem a parceria com a União Química, que apresentou uma eficácia em torno de 92%. Nós temos a vacina da Johnson & Johnson, que é uma dose, e tem ainda, eles no release, né, para a imprensa, eles divulgaram, a gente ainda não tem o trabalho, mas 66% de eficácia com uma dose. Então, temos produtos muito interessantes. A Novavax, que ela vai querer atender muito o mercado americano, mas eu acho que a gente tem que continuar buscando outros laboratórios, também falou sobre uma eficácia de 89% numa fase 3 lá no estudo conduzido no Reino Unido. Então, temos, assim, um leque para não ficarmos à mercê de poucas doses. Essa é a questão, e dar agilidade ao acesso dessas vacinas. Doutor, o governo já anunciou que está em negociações com a Sputnik V, vacina russa, e também a Covaxin, que é uma vacina indiana. O que a gente sabe sobre essas duas vacinas e como é que elas poderiam entrar no nosso PNI, que já tem a Coronavac e já tem a vacina de Oxford? Olha, mais vacina sempre é bem-vinda, para que a gente possa rapidamente
imunizar todos os grupos de prioridade. Acontece que entre esses dois laboratórios fica muito claro que quem está adiantado realmente é a vacina da Gamaleya. Um laboratório brasileiro já encomendou 10 milhões de doses da Sputnik para entrega entre fevereiro e março. A Covaxin não está nessa fase adiantada. Mas realmente é importante termos essas negociações. Mas eu não deixaria apenas as discussões com esses laboratórios. De novo, a gente tem falado desde o início, lá de dezembro, quando começaram os dados a serem apresentados. Por que não continuar as negociações com Pfizer? Por que não ampliar aí outro leque para outras vacinas, como eu acabei de falar, Johnson & Johnson, Novavax? Porque a gente tem que ficar somente nessas vacinas relacionadas a foco de países como China, Índia, Rússia. Nós temos que ampliar o leque, porque realmente até os insumos, a gente até entende que a maioria vem desses países. Não é uma questão de país que eu estou querendo colocar, mas é uma questão de você amplificar também se acontece algum problema de produção em alguma dessas bases aí de manufaturas das vacinas, nós temos oportunidade de continuarmos abastecendo o mercado. Tem uma vacina que a senhora já mencionou 2 vezes, que é a da Janssen, a Johnson & Johnson, e que desde o início dos processos de análise sempre se fala dela, porque ela é fácil de aplicar, é só uma dose. Na sua avaliação e com as informações que dispõe, o que acontece para a gente não avançar e não ter notícias relacionadas a essa vacina por aqui? Olha, essa vacina, né, teve o estudo em pacientes jovens de 18 a 55 anos. Ela também está sendo estudada em 2 doses, mas com uma dose, como eu falei, uma eficácia nos resultados apresentados em final de janeiro de 66%. Ainda não houve publicação, mas houve uma disseminação dessa informação na mídia. É uma vacina que tem uma tolerabilidade muito boa, no sentido de que dá reações adversas semelhantes às que a gente tem observado das vacinas usuais, que é febre, fadiga, dor de cabeça e dor no local da aplicação. E, basicamente, observou-se uma produção de anticorpos acima de 90% nos estudos iniciais a partir do 29º dia após a dose, né? Então, é uma vacina muito promissora e que tem uma armazenagem também muito boa, né? Com relação a 2 a 8 graus. Então, nós temos aí um cenário interessante que a gente não pode descartar de fazer negociações, né? E a senhora sabe alguma razão pela qual a gente ainda não tem uma negociação em curso ou avançada com essa vacina? Eu desconheço, Roberto. São questões provavelmente aí de cunho de Ministério da Saúde, de decisões aí do governo, que talvez esbarrem aí em questões, não sei, com relação a preço, oferta, se eventualmente, isso a gente também entende, porque o governo tendo assinado acordo para fazer parte do COVAX Facility, ele esteja talvez esperando que venham algumas doses pelo COVAX Facility da Johnson, que assinou esse acordo junto à OMS. Então, essas razões aí, eu desconheço quais sejam as reais, mas são esses os cenários. A vacina é a única forma de conter o coronavírus e salvar vidas. Segundo informações da Secretaria de Saúde do Estado, 70% é o percentual estimado para que uma população alcance a imunidade coletiva. Doutora, nesse ritmo que a gente está vendo, quando é que a senhora acha que vamos sentir efetivamente o impacto da vacinação sobre os números da Covid no país? Eu adoraria, Carolina, te dar um prazo, mas são tantas as variáveis. Nós temos uma variável de como efetivamente estão acontecendo as vacinas nas cidades, quais são os grupos que estão sendo efetivamente vacinados. Então, como a gente já discutiu no início, né, tem essas disparidades. Alguns ainda estão vacinando profissionais de saúde, outros já vacinaram grande população de idosos. E o fato é que também existem outras variáveis e eu não gostaria de levar uma preocupação, mas a gente não pode deixar de falar. Se começarmos a dar chances para esse vírus mutar, o que será no futuro? Como é que vai ser
a proteção prolongada dessas vacinas, que ainda é uma lacuna do conhecimento, ou seja, a gente desconhece quanto tempo esses anticorpos neutralizantes ficarão. Então, e isso se traduz nessa incerteza com o que a gente viu na história do início da pandemia, que a gente imaginava que uma pessoa que tivesse infectada, ela ia estar imune. A gente viu casos de reinfecção. Então, essas lacunas, é óbvio, por isso que a gente fala que a gente precisa vacinar muitas pessoas rapidamente para reduzir a circulação desse vírus. A vacina de Oxford apresentou um dado muito interessante de 67% de redução de infecção, o que nos deixa muito feliz, que a gente sempre falava que a vacina iria proteger a doença somente, mas ontem foi terça ou quarta-feira, na verdade, apresentaram esse dado de 67% desde a primeira dose reduz a infecção. Então, isso ajuda, ou seja, eu me vacinando, eu posso reduzir a transmissão para outras pessoas. Em 67% eles observaram. É lógico que é uma narrativa, nós ainda teremos publicação de dados, mas é muito positivo receber essa informação e por isso que precisamos vacinar muito para ontem. O tema é difícil, mas a gente não tem como deixar de perguntar o quão distante a gente está das mutações que efetivamente coloquem em risco a imunização levada pelas vacinas que temos neste momento. Olha, nós temos mais de 4.000 variantes aí no mundo todo, sendo que a gente tem algumas de preocupação que a gente fala. O LACEN confirmou ontem o primeiro caso da variante da Covid-19 de Manaus, no Piauí. É de um paciente que veio do estado do Amazonas para Teresina no avião da FAB, ficou internado no hospital universitário, já teve alta e voltou para casa. Então, nós ainda temos que continuar monitorando. Aparentemente, tem se falado que as vacinas elas têm efeito, e então fica muito difícil, Roberto, eu falar taxativamente que todo esse percentual de eficácia vai ser realmente o que vamos ter no país, porque nós não sabemos enquanto essas novas variantes de preocupação que a gente fala vão estar aumentando a circulação. Então, é um resultado que a vigilância epidemiológica tem que ficar de olho, junto com os produtores de vacina e irem fazendo o teste. Eventualmente, não quer dizer que essas pequenas mutações a gente acredita que pode ser que perca um pouco da eficácia, né? E nós vamos ver isso em mundo real, como vai dar a efetividade dessa vacinação, ou seja, no mundo real a gente vai observar o que, por exemplo, o Israel tem observado, uma redução importante de hospitalização, que ele já tem mais de 75% do público de idosos vacinados, e eles observaram em mundo real essa queda. Então, eu acho que com os dados de vigilância, estamos monitorando quais vírus estão circulando, com os dados do que vamos ver ao ampliarmos a vacinação no país, a gente vai ter uma visibilidade aí em quanto tempo realmente a gente consegue voltar a um antigo normal, né? Então, mas eu acredito, no mínimo uns 10 meses para a gente começar a respirar melhor. Doutora Melissa Palmieri, muito obrigado pela sua participação mais uma vez aqui no Ao Ponto. Um abraço e um ótimo trabalho. Obrigada, doutora. Um abraço. Muito obrigado. Bom trabalho para vocês também. Esse foi o Ponto de hoje, o podcast diário da redação do Globo. Nessa conversa a gente conta com a participação de toda a equipe do jornal, as mesmas pessoas que levam até você informação e análise de qualidade todos os dias. Quer saber mais? Assine o Globo. Acesse assineoglobo.com.br e confira todas as notícias e reportagens especiais. A edição é do Nicolas Witzel. Tchau. Até mais.